aqui com os irmãos, amém? Livro de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 28, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 28. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. 28, versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Onde a palavra diz assim, ó. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O 13. E eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Louvado seja Deus. O 15. Estou contigo e te guardarei em todo lugares onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprires eu tudo o que prometi. Eu vou ler o 15 de novo, amém? Eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprires eu tudo o que prometi. 16. Jacó acordou do seu sonho e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Louvado seja Deus. O 20. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardares no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, eu estou lendo novamente o livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é como a palavra do Senhor Jesus, nos ensina. Por mais que às vezes a gente já leu uma história, a gente já seguiu, os nossos olhos em alguma passagem bíblica, mas o Senhor, Ele sempre, fala aos nossos corações através da palavra dEle, Ele sempre nos mostra em algumas situações, em algumas coisas que a gente vê como se fosse algo novo. Louvado seja Deus. Por isso, que a palavra do Senhor, ela se renova, a cada dia sobre o nosso coração. E eu observando, louvado seja o nome do Senhor, essa história, louvado seja o nome do Senhor de Jacó, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele falou através do meu coração quanto Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor na vida daquele que Ele chama, na vida daquele que Ele escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. E por mais que muitas das vezes a gente não entende, por mais que muitas das vezes a gente não compreende,
Por mais que muitas das vezes, né, o Senhor Ele permite nas nossas vidas a gente passar por algumas situações difíceis, passar por algumas lutas, louvado seja o nome do Senhor. Situações que às vezes a gente passa, que a gente pensa que não vai aguentar. Situações que a gente passa, que muitas das vezes a gente pensa que não vai suportar. Situações que às vezes a gente pensa, que a gente passa e às vezes a gente pensa que a gente não vai ter estrutura nem para permanecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes a dor é grande, às vezes a luta é grande, e às vezes o desespero ele vem, louvado seja Deus, bater na tampa do nosso coração. Pensamentos muitas das vezes vêm, louvado seja o nome do Senhor, de a gente contestar, de a gente muitas das vezes pensar que o sacrifício, de a gente pensar que muitas das vezes tudo aquilo que a gente tem feito é em vão, louvado seja o nome do Senhor. E é que nem o louvor que foi louvado vai valer a pena. Ele fala assim, né? Eu não compreendo os seus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem como a gente querer entender a maneira como o Senhor Ele trabalha, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa, às vezes nos nossos olhos a gente pensa, meu, seria tão fácil se o Senhor fizesse dessa maneira, seria tão fácil se o Senhor entrasse ali, né, na vida daquela pessoa e já mostrasse para ela, já revelasse a ela, porque, né, aquela pessoa não se converte logo, porque a cura não chega logo, porque eu não consigo alcançar logo essa promessa, essa bênção, porque eu não consigo conquistar, louvado seja Deus, muitas das vezes aquilo que a gente projeta, né, aquilo que muitas das vezes nasce no nosso coração, e às vezes é difícil para a gente conquistar, às vezes é difícil, louvado seja o nome do Senhor, para a gente, né, vivenciar muitas das vezes os sonhos, os projetos, louvado seja o nome do Senhor, que a gente tem no nosso coração, louvado seja Deus, ou algo que a gente quer que não só aconteça nas nossas vidas, mas que também aconteça na vida daquele que está à nossa volta. Às vezes nós não estamos orando por nós, buscando por nós, mas às vezes estamos orando por um ente querido, orando pelo esposo, orando pela esposa, orando pelo irmão, pela uma irmã, louvado seja Deus, de sangue, ou um conhecido, um familiar, né? Às vezes orando, louvado seja o nome do Senhor, e às vezes a gente fica observando, louvado seja o nome do Senhor, querendo entender e compreender, porque é difícil muitas das vezes algumas coisas, algumas situações acontecer, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, essa história, louvado seja o nome do Senhor, aqui neste momento Jacó, ele estava passando por uma situação difícil, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Eu não vou falar aqui, louvado seja o nome do Senhor, da questão, louvado seja Deus, de Jacó ter sido mais esperto que Esaú, louvado seja Deus, e ali, né, ter comprado seu direito de primogenitura no momento que o irmão dele estava com fome. Ele foi ligeiro, ele foi esperto, porque o irmão dele não estava dando valor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, as coisas do Senhor. E às vezes a gente vê isso, né, irmão? Pessoas que às vezes estão ali conosco, né? Eles têm o mesmo direito, o mesmo carnadão, têm o mesmo direito de filho, louvado seja Deus. Mas tem uns que aproveitam a oportunidade, e tem outros que desprezam, né? Louvado seja o nome do Senhor, os conselhos do Senhor, a oportunidade que o Senhor Ele dá, né? Tem pessoas que desprezam e outros já aproveitam, louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui Jacó já aproveitou um pouquinho mais, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente sabe que naquela época a bênção ela era para o primogênito. O primogênito era o filho mais velho, independente se ele era bom, se ele era ruim, a bênção era do primogênito. Só que, irmãos, eu entendo através dessa história, dessa palavra, que o Senhor, louvado seja Deus, Ele não se confunde. Às vezes a gente pode até pensar, não, mas será que o Senhor Ele confundiu? O que será que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que muitas das vezes faz com que eu e você venhamos, muitas das vezes, ficarmos confusos
confuso, porque a gente quer entender e compreender a maneira como o Senhor Ele faz, a maneira como o Senhor Ele age, porque o Senhor escolhe um, não escolhe outro, porque o Senhor Ele faz para um e o Senhor Ele não faz para outro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, a gente vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Jacó, louvado seja o nome do Senhor, sendo perseguido pelo seu irmão, louvado seja Deus, porque Jacó ele recebeu a bênção do pai, Isaac, louvado seja o nome do Senhor. Isaac, louvado seja Deus, ele sabia que já estava chegando ali a hora, o momento dele, e que ele pudesse partir. E ali ele pega e fala para Esaú: Esaú, eu vou te abençoar, louvado seja o nome do Senhor. Só que antes de eu te abençoar, vai lá e faz uma caça, faz um guisado, faz uma sopa lá, uma comida saborosa, e traz para mim, que quando você vir, eu te darei a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Só que diz a palavra que Rebeca, ela ouve, e a palavra nos fala, a própria palavra nos fala que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E Rebeca, ela queria que Jacó recebesse a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando a gente volta lá no começo lá da história, quando Rebeca ela fica grávida dos seus 2 filhos, e ali ela sente, louvado seja Deus, aquelas crianças que só brigavam no seu ventre. Ela não entendia o que acontecia, que a gestação dela foi meio reboliça. Louvado seja Deus, a própria palavra diz, e fala que ela vai e fala com o Senhor. Louvado seja Deus, e o Senhor revela para ela o que estava acontecendo dentro do ventre dela. E ali fala, né, que havia 2 reinos, e aquele reino seria dividido, e que o menor serviria, que o maior serviria ao menor. Louvado seja Deus. Então, já desde, irmãos, do ventre, o Senhor, Ele sabe o que faz. Às vezes a gente pensa assim: não, mas está errado. Jacó, ele foi lá e colocou a mão. Jacó foi lá, quis ser esperto, porque Jacó tem até o nome de enganador. Louvado seja Deus. Mas parece que foi dessa maneira aos olhos carnais, mas desde o ventre o Senhor ele já havia determinado que Jacó ele seria o maior. Louvado seja Deus. Que Jacó ele receberia a bênção da parte do Senhor. Mas, irmãos, aí como que as pessoas iriam entender se naquela época, naquele momento, o mais velho é que tinha o direito à bênção, o mais velho que tinha o direito à primogenitura? Louvado seja o nome do Senhor. Aí é que eu falo novamente: não queira eu, nem queira você entender, louvado seja o nome do Senhor, a maneira a qual o Senhor ele trabalha, irmão. Por isso que o Senhor ele fala através da tua palavra: eu não olho a aparência, mas eu vejo o coração. E aquilo que o Senhor abençoou está abençoado. Aquilo que o Senhor ele determinou está determinado. Por mais que muitas das vezes as pessoas que estão ao lado falam: não vai acontecer, a bênção não vai ser sua, a bênção não vai ser alcançada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ele fala: aquilo que eu abençoei está abençoado. E é isso que o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, que aquilo que ele abençoou está abençoado, irmão. Então a promessa qual o Senhor ele fez na tua vida está de pé. Aquilo que o Senhor prometeu para você está de pé. Aquilo que o Senhor ele falou que ele vai fazer, ele vai cumprir. A palavra do Senhor nos assegura que o Senhor ele é fiel para cumprir. O Senhor ele é fiel para fazer tudo aquilo que ele determinou. Não foi o homem que falou, não foi o homem que fez, não foi o homem que abençoou, mas foi o Senhor que abençoou. Por isso que a palavra do Senhor fala: não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. Então foi permissão do Senhor tudo isso que aconteceu na vida de Jacó, mas para o quê? Para que ele viesse ser abençoado. Jacó ele ficou com tanto medo da perseguição. Jacó ele ficou com medo de
Se o próprio irmão pudesse vir acabar com a tua vida, porque foi ele que recebeu a bênção e não foi o irmão dele. Louvado seja o nome do Senhor. E é aí, irmãos, que a gente vê muitas das vezes como o adversário ele se levanta muitas das vezes contra nossas vidas, por causa de uma promessa a qual o Senhor ele tem liberada sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê muitas das vezes, a gente recebendo uma bênção, recebendo uma palavra profética do Senhor. A gente vê muitas das vezes as pessoas sendo abençoadas, e a gente vê muitas das vezes aqueles que muitas das vezes estão do lado. Louvado seja o nome do Senhor, e não conseguem ficar felizes, não conseguem se alegrar com a bênção do irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes até se levanta por causa de uma bênção contra a vida do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pode olhar para a sua própria vida e ver isso. Ou alguém próximo de você, louvado seja o nome do Senhor, da pessoa pegar e falar assim, fulano sempre foi meu amigo, sempre foi meu parceiro, sempre esteve comigo, sempre foi minha amiga, mas no momento que eu recebi uma bênção da parte do Senhor, quando o Senhor me abençoou, me deu esposo, quando o Senhor converteu o meu filho, quando o Senhor converteu o meu esposo, converteu a minha esposa, quando eu consegui comprar minha casa, quando eu consegui conquistar alguma coisa, quando eu recebi a minha bênção, a minha cura, o irmão não ficou feliz com a minha bênção, louvado seja o nome do Senhor, e começou a se levantar contra a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes a pessoa ela recebe algo, louvado seja o nome do Senhor, e ali ela se alegra. Vai ser aquele que olha e fala assim, mas por que você recebeu? E às vezes ali a bênção, louvado seja Deus, começa a virar um motivo de briga, de intriga, de separação, de divisão. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê muito dessas coisas, irmãos, quando principalmente quando existe, vamos dizer, divisão de bens, de partilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali um ganha alguma coisa, o outro não ganha, um se sente injustiçado, o outro não se sente. Louvado seja Deus. E principalmente aqueles que estão próximos, aqueles que são familiares, que às vezes é para se alegrar, Aí começa o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque fulano recebeu isso, fulano recebeu aquilo, fulano vai receber, fulano merece, fulano não merece. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que o Senhor ele ensina através da tua palavra, irmão, que tudo isso já estava determinado da parte do Senhor. Se você recebeu, irmãos, algo da parte de Deus, e as pessoas elas não conseguem ver essa bênção na tua vida, pelo contrário, ficam se levantando contra a tua vida por causa de algo que você adquiriu, por causa de uma promessa a qual o Senhor ele fez. Não frustra o coração, porque muitas das vezes, irmãos, a gente até quer abrir mão daquilo do Senhor só para ter paz, Falar assim, eu não quero essa casa, eu não quero esse carro, eu não quero isso, eu quero paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ele fala aqui nessa noite, louvado seja Deus, que é o Senhor que faz, é o Senhor que dá, é o Senhor que provê. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso, louvado seja Deus, a qual o Senhor colocou na tua mão, é algo da parte de Deus, é uma providência do Senhor, é uma bênção do Senhor para a tua vida. E é isso que o Senhor ele mostra através dessa palavra. Jacó ficou tão perturbado que ele fugiu, que ele foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento que ele foi embora, que ele se viu ali no deserto, fugindo da fúria, fugindo ali da mão do irmão dele, a qual queria matar ele, queria destruir a vida dele. Louvado seja Deus. O Senhor ele vem, o Senhor se revela a vida dele através de um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Jacó ele deita ali no deserto ali. Louvado seja Deus, faz de uma pedra como um travesseiro, e ali ele tem um sonho. E quando ele sonha, ele vê uma escada, louvado seja Deus, que vai até o topo do céu. E ele começa a enxergar anjos subindo
subindo, anjos descendo naquela escada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ele vê o Senhor do lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 13. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava o céu e os anjos subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé diante dele e anunciou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê, irmãos, que a palavra do Senhor fala o quê? Que o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que tudo aquilo que vem da parte do Senhor, ele vem primeiramente como sonho, ele vem primeiramente como desejo, ele vem primeiramente somente como uma palavra, amém? Liberada da parte do Senhor para nossas vidas. Ainda é algo que não existe, ainda é algo que não é concreto. Louvado seja o nome do Senhor, mas é algo que já é abençoado, é algo que já foi profetizado, é algo que já foi liberado no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor diante da tua vida, para que você venha alcançar, para que você venha conquistar. Louvado seja Deus, essa bênção do Senhor para a tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no 13 ele fala: e eis que o Senhor estava de pé diante dele e anunciou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Deus teu pai, Deus de Isaque, a terra sobre o qual dormiste, eu dou a ti e a tua descendência. E aqui no 15 ele fala: e eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprires tudo o que prometi. Louvado seja Deus. Às vezes no meio do caminho, no meio do processo, a gente pensa que o Senhor nos esqueceu. Às vezes no meio do caminho, no meio do processo, a gente pensa que o Senhor nos abandonou. Às vezes no meio do caminho, no meio do processo, a gente pensa assim: o Senhor não vai fazer mais. O Senhor não vai mais me dar essa bênção. O Senhor, Ele não vai mais realizar o desejo do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, por ver tantas coisas acontecer, tantas coisas negativas, louvado seja o nome do Senhor, palavras negativas, louvado seja o nome do Senhor, situações que muitas das vezes acontecem para tentar entristecer, para tentar magoar, para tentar nos afastar, louvado seja Deus, do sonho, do caminho, do propósito, do projeto a qual o Senhor Ele tem sobre nossas vidas. Às vezes nos sentimos sozinhos, às vezes pensamos até mesmo: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Eu acho que o Senhor Ele nem lembra mais da promessa a qual Ele fez. Eu acho que o Senhor Ele não vai fazer, eu acho que o Senhor Ele não vai cumprir. Só que aqui o Senhor Ele veio com uma palavra, louvado seja Deus, na vida de Jacó, porque Jacó não sabia o que ele iria viver. Jacó não sabia as situações que ele teria que enfrentar para ele viver as promessas, para ele conquistar as bênçãos a qual o Senhor Ele tem na vida. E nós somos assim, quando a gente sonha, quando a gente recebe uma palavra, quando a gente recebe uma promessa, quando a gente recebe, louvado seja Deus, algo da parte do Senhor no mundo espiritual, a gente não imagina, irmãos, o processo que a gente precisa viver. A gente não imagina as lutas que a gente teremos que enfrentar e passar, para que a gente venha poder tomar posse daquilo que o Senhor Ele prometeu, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração como desejo, algo que ainda só é algo que está aqui dentro de nós, no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda só é um ato de fé. Louvado seja Deus. É algo que a gente pensa, é algo que a gente quer que o Senhor Ele realiza, que o Senhor Ele materializa, que o Senhor faz existir. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Ele fala: eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares onde fores. Louvado seja Deus.
Sabe, irmãos, o Senhor, Ele fala que aonde você for e colocar a planta dos teus pés, abençoado será. Aonde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Louvado seja o nome do Senhor. E te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que prometi. Olha o que o Senhor, Ele fala: eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E não te deixarei enquanto eu não cumprir tudo que tenho prometido. Não é o homem que está falando, irmãos, é o Senhor que está falando. Talvez você está pensando, achando, meu Deus, mas será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor, Ele vai cumprir? E o Senhor, Ele está falando aqui nessa noite para você que aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E Ele está falando aqui através da tua palavra: eu não te deixarei enquanto eu não cumprir tudo que eu prometi. Louvado seja Deus. Eu não sei, irmãos, o tempo que vai ser. Eu não sei quanto tempo você tem que esperar ainda mais. Eu não sei se já é amanhã. Eu não sei se é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos, e a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Ele está falando que Ele não te deixará. Por mais que você queira deixar, por mais que muitas das vezes você queira se afastar, por mais que muitas das vezes você queira ir para terras estranhas, lugares estranhos, mas o Senhor, Ele fala: eu não te deixarei enquanto eu não cumprir tudo aquilo que eu prometi. Então o Senhor, Ele vai continuar trabalhando na tua vida. O Senhor, Ele vai continuar trabalhando ao seu redor. O Senhor, Ele vai continuar trabalhando na tua situação, para que aquilo que Ele prometeu, louvado seja Deus, venha se cumprir. É Ele falando, não é eu, não é você, não é o irmão que vai dar, não é a irmã que vai dar, não é o pastor que vai dar, não é ninguém, não é o pai, não é a mãe, não é. Mas o Senhor, Ele fala, louvado seja Deus: não te deixarei enquanto não cumprir tudo que eu prometi. Ali era o Senhor falando com Jacó. E é o Senhor falando aqui essa noite, comigo e contigo. Louvado seja Deus. Eu não vou te deixar. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: ai Deus, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho força, eu não sei se eu tenho estrutura de continuar, de permanecer, eu não sei se o Senhor ainda vai fazer, eu não sei se o Senhor ainda vai cumprir. O Senhor, Ele fala aqui nessa noite: não importa onde esteja, não importa o que esteja, louvado seja Deus, mas eu estarei trabalhando. Eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não desisti, louvado seja Deus. Eu não me enganei quando eu te chamei, eu não me enganei quando eu te escolhi, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou cumprir, eu estarei contigo. É aquela palavra onde o Senhor, Ele fala, né? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu descer ao mar, eu sei que tu estará lá também. Porque aonde a gente for, irmãos, a gente não tem como se esconder da presença do Senhor. Não há lugar que o Senhor não possa entrar. Não há lugar que o Senhor, Ele não possa nos alcançar. Não há lugar onde a gente possa ir e falar: aqui o Senhor não está me vendo. Mas Ele fala, louvado seja Deus: se é o abismo do mais profundo, lá eu estarei também. Nos altos céus eu estarei também. É isso que o Senhor, Ele fala. Às vezes você não está vendo o Senhor nessa situação, às vezes você não está vendo o Senhor nessa circunstância, mas o Senhor, Ele fala: os meus olhos continuam atentos, os meus olhos continuam, louvado seja o nome do Senhor, sobre ti, sobre a tua vida. E eu estou conduzindo, eu estou guiando, eu estou trilhando os seus passos, louvado seja o Senhor, para que você venha viver, para que você venha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, viver aquilo que eu prometi. Aí, né, irmão, se eu falo, às vezes aí a gente quer dar um tempo, louvado seja Deus, tirar umas férias da presença de Deus, né?
E às vezes, né, que nem a irmã Dionisa tá falando. Aí às vezes a gente tá aí, né, em caminhos aí, às vezes tá até em lugares que não é pra estar. Às vezes estão aí andando, achando que o Senhor não tá vendo. E lá o Senhor, Ele está, e Ele nos faz ver e enxergar que Ele está lá também. Nem que for para nos alertar, mas Ele está lá. Para falar, filha, este não é o lugar. Filha, olha o que você está fazendo. Filha, olha aí, filha, não é assim que eu te chamei, não é assim que eu te quero. Não. Por isso que o Senhor, Ele fala, eu estou contigo, eu não abandono. Eu estou aqui velando pela minha palavra, pela promessa, para que ela venha se cumprir sobre a tua vida. E é isso que o Senhor, Ele estava falando para Jacó. Jacó nem imaginava, mas ele passaria por muitas situações, mas era para ele não se sentir sozinho no momento difícil, não era para ele se sentir sozinho quando ele estiver em lugares estranhos, mas ele sabia que o Senhor em todo o tempo estava lá com ele e que o Senhor ia cumprir tudo o que ele prometeu. E é isso que o Senhor fala, irmão, não é o homem, não é a mulher, como eu já falei, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai cumprir. Louvado seja o nome dele. Aí diz a palavra que Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Porque é assim, né, irmãos? Às vezes a gente está numa situação e a gente fala, a gente pensa não estar vendo o Senhor, mas o Senhor mostra para mim, para você que Ele está. Louvado seja Deus. Quando a gente ouve a voz, quando a gente sente a presença, louvado seja Deus. Quando a gente está lá na nossa casa, quando a gente está lá no nosso campo, quando a gente pensa que está sozinho, abandonado, e aí o Senhor, Ele vem e fala, louvado seja o nome do Senhor aos nossos corações: filho, eu estou contigo. Filho, eu não desisti. Filho, a promessa está de pé. Não temas. Persista, se levante, continue. Quantas das vezes irmãos, ele está andando no meio da rua, está no serviço, está trabalhando, está em casa, está tomando banho, está tomando café, e ali a gente ouve a voz do Espírito Santo falando assim: ei, estou contigo. Ei, fica firme, não desista, tenta um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente vê e o Senhor, Ele mostra: eu estou contigo. E é isso que Jacó, ele falou: verdadeiramente o Senhor está neste lugar e eu não sabia, porque não há lugar que o Senhor não possa estar. Louvado seja Deus. Onde é o escolhido, o Senhor, Ele está atrás, chamando, trazendo para a tua presença. Louvado seja Deus. Aí no 20 ele fala assim, ó: então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E a gente faz assim, né, irmãos? Quando a gente vem para a presença de Deus, quando a gente vê algo da parte do Senhor, que a gente vem todo arrebentado, né? Aí a gente faz um voto com o Senhor, a gente fala: Senhor, eu não vou te deixar mais. Senhor, eu não vou te largar mais, Senhor. Senhor, eu vou te servir todo o tempo e toda hora. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Louvado seja Deus, foi esse voto. Senhor, se o Senhor estiver comigo, me guardando, me livrando, me protegendo, me trazer de volta em paz e segurança para a casa dos meus pais, Senhor, eu vou te servir, eu vou te adorar. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim, irmãos, eu e você, diante da presença do Senhor. E o Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele contempla tudo. E no 22 ele fala: e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Aqui ele fez um voto com o Senhor, ninguém pediu para ele: ó,
Se o Senhor te abençoar, abençoa o Senhor. Ali foi o particular dele com o Senhor. Qual foi o seu particular com o Senhor? Louvado seja Deus. O que você falou para o Senhor que você faria? O que você prometeu para Deus quando você precisou de algo, quando você pediu algo para o Senhor? Quando você viu as mãos do Senhor, você viu Deus trabalhando, Deus agindo. Louvado seja o nome do Senhor sobre a tua vida. E você falou para o Senhor, qual foi o teu voto com o Senhor? De falar para o Senhor, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, se o Senhor restituir o meu lar, a minha família, se o Senhor abrir a porta de emprego, se o Senhor me dá saúde, se o Senhor converter o meu esposo, louvado seja Deus, o que você prometeu para o Senhor que você faria? Louvado seja o nome do Senhor. Se você já recebeu, você está cumprindo aquilo que você falou para o Senhor que você faria. Agora, se você não recebeu, você tem fé, louvado seja Deus, de cumprir o seu voto, louvado seja o nome do Senhor, mesmo ainda não ter recebido, mas crendo que o Senhor Ele pode fazer, que Ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. Então, como já foi falado nessa noite, irmãos, que a gente não venha parar, que a gente não venha desistir, porque por pensar, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está fazendo, Senhor, eu não quero mais, eu desisti, acho que eu vou voltar, vou curtir. Louvado seja o nome do Senhor, vou viver o que eu não vivi, experimentar o que eu não experimentei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele fala assim, não, louvado seja o nome do Senhor. Continue buscando, perseverando, acreditando. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo a tua parte. Porque o Senhor, Ele está trabalhando e o Senhor, Ele está fazendo a parte dEle. Que os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, possam guardar essa palavra no teu coração. Aleluia. E saber que o Senhor, Ele está presente em todo o tempo. Não sei em qual momento você se encontra na tua vida. Louvado seja Deus. Não sei a luta que você tem enfrentado. Mas o Senhor, Ele fala através dessa palavra, nessa noite, comigo, com você, que Ele está comigo, está contigo, te guardando em todos os lugares por onde for, te conduzindo, louvado seja o nome do Senhor, para que Ele venha cumprir tudo que Ele prometeu. Então, que o Senhor está falando aqui nessa noite, que a promessa está de pé, e que Ele vai fazer. Somente volte o teu coração ao Senhor, busque, louve, adore, exalte, descansa o teu coração no Senhor e confia, e deixa o Senhor trabalhar, porque esta obra é dele, e Ele vai fazer, e Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, amém? Vamos orar ao Senhor. Ora ao Senhor, amém?